Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Aqueles que nos acompanham pela internet também sejam todos bem-vindos e acolhidos à nossa transmissão de hoje à noite. Nós estamos, como a irmã Gracione mencionou, e bem assim o nosso irmão Lucas, fazendo menção ao domingo da igreja perseguida. Nós somos parceiros da missão Portas Abertas já há muitos anos, irmãos, e Deus tem nos dado essa benesse de poder contribuir com a causa da Igreja do Senhor Jesus, que se espalha por sobre toda a face do planeta Terra, inclusive no meio desses países onde há restrição ao Evangelho. Nós gostaríamos que esses irmãos gozassem de plena liberdade religiosa, como acontece conosco aqui no Brasil, mas infelizmente isso não tem sido possível. E dentro das nossas limitações enquanto igreja, desde a época em que nós atuávamos lá no sítio Grotão, e inclusive quando nós chegamos aqui ao Presidente Médici, que nós temos cooperado com essa causa. Portanto, nós, ao longo desses anos, auxiliamos seminaristas a frequentarem cursos teológicos em regiões na Ásia, reconstruímos igrejas queimadas, auxiliamos pastores que fugiam por ocasião da perseguição. Nós auxiliamos mulheres a realizarem cursos para auxiliarem na renda doméstica, enviamos missionários para evangelizar em eventos esportivos que aconteceram dentro desses países onde há restrição à liberdade religiosa. Nós financiamos pastores que precisaram fazer cursos de teologia para cuidar bem dos seus rebanhos, compramos Bíblias para enviar para essas regiões, sobretudo para os países asiáticos. Nós participamos também de projetos para comprar crianças que eram negociadas na região da Caxemira, na Índia. Eu lembro que, inclusive, nós recebemos um e-mail há muitos anos atrás e nós não tínhamos recurso suficiente no caixa da igreja para auxiliar a uma criança em especial. E eu estava com o cartão da irmã Ritinha, ó que benção, irmãos. Então, Ritinha pagou na fatura dela em algum momento da vida uma criancinha lá indiana que foi enviada para um orfanato no Nepal, e eu creio que a essa altura já deve ser uma moça, um rapaz que caminha sob a misericórdia do Senhor. Isso nos deixa, irmãos, felizes pelo fato de podermos contribuir e ajudar. Nós somos família do Senhor e, ao mesmo tempo, como o Gracione mencionou, tristes, porque nós gostaríamos que esses irmãos tivessem liberdade para servir, para adorar a Deus. Amém? Deixa eu falar para vocês que hoje pela manhã foi um dos momentos mais especiais que eu vivi na minha vida nessa igreja. Se você não veio para a escola bíblica dominical hoje pela manhã, você não tem ideia do desperdício de alegria que você facultou à sua alma, que é eterna. Hoje pela manhã, irmãos, Deus foi muito misericordioso para conosco. Poucas vezes eu vi o pastor Rony ter a alma lavada pelo Espírito Santo, como foi hoje, viu, irmãos? O pastor Rony é assim como eu, você não precisa fazer muita coisa para ele chorar não, mas hoje foi um tempo muito precioso. Muito precioso. Eu passei o dia todo emocionado, irmãos, mas hoje eu não vou chorar. Isso é uma bênção, em nome de Jesus. Vocês estão com as suas Bíblias abertas em Atos capítulo 16, a partir do versículo 1. Lucas nos diz assim, ou melhor, irmãos, a partir do versículo 6. Atos capítulo 16, versículo 6, versículo 1 foi de hoje de manhã, não é? Atos capítulo 16, versículo 6, nos diz a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado pelo tempo precioso que o Senhor nos permitiu hoje pela manhã. Obrigado pela vida do nosso diácono Edenildo e da sua esposa Ione, que nesse momento estão sendo empossados lá no campo missionário da Catingueira. Obrigado pela vida do pastor Rony, que está pregando o Evangelho ali. E bem assim, ó Deus, nós rogamos também o Teu favor sobre nós,
para que, conforme a iluminação do doce Espírito Santo, nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco de uma maneira simples e objetiva, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos ainda no princípio da segunda viagem missionária, a porção bem introdutória, bem inicial dessa viagem. Nós estudamos hoje pela manhã acerca do tema do chamado do nosso irmão Timóteo. Portanto, hoje à noite nós vamos dar prosseguimento bem a partir do início da viagem. Timóteo acaba de ser convidado, ele acaba de somar a essa empreitada missionária, vocês conhecem o contexto muito bem. E dessa maneira, Paulo, Silas e Timóteo deixam a região da Licaônia, deixam a cidade de Listra, e o objetivo agora é evangelizar toda aquela região mais ao norte do que seria a antiga Ásia Menor Romana. Por que a região mais ao norte? Porque toda a região mais ao sul havia sido evangelizada pelo apóstolo Paulo, ao tempo em que ele ficou aqueles 10 anos na cidade de Tarso, esperando pela oportunidade de ser chamado para servir ao Senhor, e vocês já sabem disso, como Barnabé foi buscar Paulo, o levou para Antioquia, um tempo precioso. Portanto, aquela região havia sido evangelizada, e a primeira viagem missionária também aconteceu toda mais ao sul, desde a região da Panfilha até a região da Licaônia, que nós estudamos muito bem hoje pela manhã, região do nosso irmão Timóteo. Portanto, restava aquela região mais ao norte, Mísia, Bitínia, Ponto, Capadócia, e os missionários gostariam de evangelizar justamente aquela região. De modo que é justamente isso que Lucas nos afirma no verso 6, quando ele diz: e percorrendo a região frígio-gálata, que vai desde a Mísia até a antiga Capadócia, passando por Bitínia, passando por Ponto, os missionários queriam evangelizar toda aquela área. Mas Lucas nos diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Nos chama a atenção o fato do Espírito Santo impedir missionários de evangelizar, de falar acerca da cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, o que foi que aconteceu aqui? Eu olho para essa expressão, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar, e me ocorre aquilo que aconteceu com as carruagens dos egípcios, quando eles perseguiam o povo do Senhor, bem no meio do Mar Vermelho. O contexto vocês sabem, não é? Moisés foi levantado pelo Senhor para, junto com Arão, retirar o povo do Egito e levá-lo de volta para Canaã. E bem no princípio dessa empreitada, quando eles estavam bem na fronteira do Mar Vermelho, sendo ali acossados pelos egípcios, Deus dá ordens para que o povo continuasse marchando, porque o mar se abriria. Essa passagem é preciosa, não é? E quando o povo estava prestes a atravessar aquele braço gigantesco de mar, os egípcios lhes acompanhavam, e Moisés nos diz que Deus improperou, que Deus dificultou a maneira com que os egípcios marchavam. Eles estavam em cavalos, eles estavam em carruagens, mas eles não conseguiam acompanhar o povo. Isso é muito interessante, e o texto é Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 21, eu vou ler para os irmãos. Nos diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor permitiu que um poderoso vento oriental soprasse toda aquela noite, e fez com que o mar se retirasse, e o mar se tornou em terra seca. Se você possui uma memória prodigiosa, uma imaginação poderosa, você consegue fechar os olhos e imaginar essa cena. Deve ter sido qualquer coisa maravilhosa. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas pareciam muros à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios, por sua vez, perseguiram o povo, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, e eles chegaram até o meio do mar. De modo que, por ocasião da madrugada, o Senhor apareceu na coluna de nuvem e viu o acampamento dos egípcios, e Deus alvorotou o acampamento dos egípcios. O que foi que Deus fez? Ele emperrou a roda dos carros. Deus fez com que os egípcios andassem com muita dificuldade. Então os egípcios perceberam isso e disseram: vamos fugir da presença do Deus de Israel, porque o Deus de Israel tem pelejado por eles. O que acontece aqui?
Eu tenho dificuldade de acreditar, irmãos, que Deus fez com que as rodas das carruagens ficassem quadradas. Não, as rodas permaneceram da mesma forma, redondinhas, bem lubrificadas. Os cavalos permaneceram saudáveis. Os cavalarianos continuaram domando bem aqueles animais da mesma forma como lhes era de costume. Mas Deus fez com que a coisa não fluísse. Deus fez com que a coisa não acontecesse. Os cavalos não se movimentaram com a mesma desenvoltura, as carruagens não conseguiam percorrer o leito daquele mar da maneira devida, e aqueles homens que eram hábeis em fazer tudo aquilo pelas areias escaldantes do deserto, agora sentiam profunda dificuldade, eles não conseguiam se aproximar, e eles usavam todas as suas técnicas, mas não conseguiam evoluir, até que finalmente eles perceberam que algo estava errado. Não eram nas rodas, não eram nos cavalos. O que eles concluíram? Só pode ser o Deus dos egípcios. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Há uma aplicação poderosa aqui. Se Deus não nos oferecer aquilo que nós precisamos para realizar a obra dele sobre a face da terra, nós não chegaremos a lugar algum. Por mais que nós venhamos nos preparar, estudar e conseguir um vocabulário rebuscado, enriquecer o nosso currículo, se nós não recebermos do céu a voz que nós precisamos para implementar na terra os valores do reino de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Nós apanhamos o exemplo dos egípcios que eu dei e agora aplicamos ao apóstolo Paulo. Nós estamos olhando para o homem que escreveu 50% do Novo Testamento, para o maior teólogo de todos os tempos, a meu ver também, o maior missionário de todos os tempos. Portanto, eu quero acreditar que o problema não estava na mente, na teologia do apóstolo Paulo. O problema também não estava em sua motivação, porque hoje pela manhã nós estudávamos como ele foi apedrejado, e ainda assim continuou pregando. O problema não estava em Silas, e eu creio que os irmãos concordam comigo, que o problema também não estava em Timóteo, né, irmãos? Pois bem, simplesmente a coisa não acontecia. Eu quero acreditar que Paulo subia nos bancos das praças, que Paulo chegava aos mercados públicos, e quando ele começava a expor o evangelho daquela maneira maravilhosa, que só mesmo Paulo conseguia pregar, ele sentia no coração como que se as rodas da carruagem, as engrenagens da mente e do coração, não estivessem ali sendo lubrificadas pela maravilhosa unção do Espírito Santo. E se você já teve a oportunidade de pregar o evangelho, por exemplo, de dirigir um grupo familiar, de fazer alguma coisa para o Senhor, em que você tinha a responsabilidade de falar, muito provavelmente você já experimentou isso. Às vezes, irmãos, nós estudamos a semana inteira, e nós oramos, e nós nos preparamos, e chega um ponto que o sermão já está escrito sobre as tábuas de carne do nosso coração. E bem lá no fundo nós temos aquela sensação de que pela graça de Deus nós vamos conseguir entregar a mensagem da maneira mais pedagógica possível, mais simples, mais objetiva, para que todas as pessoas consigam compreender. E você sobe nessa plataforma sagrada e quando você começa a pregar, você percebe como que se as coisas não se encaixassem, como que se as engrenagens não estivessem bem lubrificadas, e você passa a depender muito do esboço, e você comete alguns errinhos, e você começa a perceber que nesse dia especial você não está tão bem. E às vezes Deus nos mostra com isso, irmãos, que se não for a graça dele conosco, por mais que nós venhamos a abrir da melhor maneira possível a nossa caixa de ferramentas, que as coisas não vão acontecer. É como hoje à noite, vocês estão escutando esse barulho? Deus tenha misericórdia. Não é um exemplo aqui prático do que pode acontecer em momentos assim. Então, meus irmãos, se concentrem, tá bom? Parem de procurar o que é que está causando isso, em nome de Jesus. Pois bem, eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus de pregar naquela região, mas eles não desistiram. No verso 7, Lucas nos diz que eles agora defrontaram a Mísia, e a partir da Mísia tentavam ir para Bitínia. São províncias romanas, seriam como estados nos dias atuais. Pense no Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, seriam essas províncias romanas, Mísia, Bitínia, Ponto, Ásia, Capadócia, Licaônia, Panfilha, enfim. Paulo queria evangelizar essas regiões, mas agora no versículo 7, Lucas nos diz que o Espírito de Jesus não o permitiu, a dinâmica é a mesma.
Paulo mudou o setor, ele mudou a província. Quem sabe ele pensou assim, não, Deus talvez tenha algo reservado para a região frígio-gálata, nós vamos avançar um pouco mais, vamos entrar ainda mais no continente. Há quem diga que eles chegaram até o Mar Negro, seria quase a grande Ásia. Imagina Timóteo, primeira viagem internacional, ávido por ver coisas extraordinárias acontecessem. No final do dia, Timóteo olhava para Silas e dizia, Silas, o que é que você acha? E Silas dizia, os céus estão como de bronze, Paulo, nada acontece. E talvez Timóteo se perguntasse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Até que Paulo finalmente tem uma ideia, verso 8, e tendo contornado a Mísia, é um verso pequeno, mas sabe o que Lucas está dizendo aqui? E fazendo toda a viagem de volta, irmãos, são vários meses caminhando a pé, procurando por orientação, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. E agora essa aparente desorientação começa a fazer sentido. As coisas agora começam a se encaixar. Por que será que o apóstolo Paulo preferiu retornar todo o caminho, atravessar mais uma vez todas essas províncias e ir para a cidade de Troade? É que Troade era uma cidade portuária, um dos maiores portos do Oriente. Todos os viajantes que queriam sair da Europa para o Oriente passavam necessariamente por Troade e vice-versa. Em outras palavras, é como que se nas entrelinhas desse comportamento, o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, Senhor, eu vou para Troade, porque a partir de Troade, o Senhor pode me mandar para qualquer lugar do mundo. Há navios que estão zarpando todos os dias, inclusive para Tarsis, se o Senhor me quiser lá. Portanto, Senhor, ofereça minha orientação, porque paixão eu tenho, uma motivação ideal eu tenho, desejo de ver o Teu nome conhecido eu tenho, vontade de ver as pessoas rendidas ao Teu senhorio eu tenho, mas se o Senhor não me orientar, eu não terei como fazer a Tua obra. E aqui nós aprendemos uma outra coisa muito interessante, não apenas no que diz respeito a missões, mas aos nossos próprios ministérios, irmãos. Nós sempre temos que estar nos perguntando qual é o próximo passo. Nós nunca podemos estar satisfeitos com as experiências que nós já vivemos, porque Deus pode fazer sempre muito mais. Houve um tempo em que Paulo já tinha escrito quase que toda a sua participação no Novo Testamento. Ele já tinha plantado igrejas desde Jerusalém até o Ilírico. Já estava com mais de 60 anos. Seria, do ponto de vista humano, a aposentadoria perfeita. Mas o que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo queria viver ainda outras experiências. Ele queria ainda ser usado como ferramenta nas mãos de Deus. E esse é o conselho que eu gostaria de dar para você nesse domingo missionário. No que diz respeito ao seu ministério, qual o próximo passo? Qual a próxima aventura? Qual a próxima viagem? Onde mais Deus pode te usar? Perceba que nós só temos uma única oportunidade para fazer a nossa existência valer a pena. E a vida tem pressa. Paulo poderia, irmãos, ter passado vários e vários meses, quem sabe anos nessa região, sabendo que a coisa não estava acontecendo da maneira devida, mas ele era ainda o apóstolo Paulo. Ele era ainda o grande expoente da nossa fé, dessa segunda metade do primeiro século. Ele poderia ter vivido do seu título, das láureas que ele já havia conquistado. Afinal de contas, ele era um grande poliglota, criado aos pés de Gamaliel. Não faltariam púlpitos para Paulo pregar, mas Paulo queria mais. Por quê? Porque o reino dos céus é um reino de consciência. Ou ele é um reino de consciência, ou ele não é nada. Ou nós estamos na ponta da lança, onde Jesus está batalhando pelas almas dos homens, ou nós sempre estaremos no lugar errado. E nós corremos, irmãos, o sério risco de vivermos toda uma vida de conveniência, de vivermos daquilo que as pessoas já viram Deus fazendo através de nós, do conhecimento que já temos, dos títulos que possuímos, das experiências que nós já vivemos. Mas isso não é viver de fato, irmãos. Isso é meramente sobreviver. Nós queremos, na verdade, continuar experimentando todos os dias o orvalho da unção do Senhor a nos visitar, o maná que nos alimenta do céu.
as experiências maravilhosas que o Espírito Santo pode nos dar. E para que isso aconteça, nós precisamos saber qual é o próximo passo, para não perdermos tempo. E é isso que Paulo faz em Troade. Em sua oração ele está dizendo: Senhor, qual é o próximo passo? Qual é a próxima missão, Senhor? Eis-me aqui. Gostaria de implorar isso a vocês hoje à noite, irmãos. Não se conformem com tão pouco. A palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração de quem quer que seja aquilo que Deus pode fazer através das pessoas que nele esperam. Eu creio que você ainda pode viver muitas outras experiências na presença do Senhor. Deus pode te levar a lugares ainda mais preciosos, a viver experiências ainda mais extraordinárias, para a glória do nome dEle. Até que finalmente algo poderoso aconteceu. Verso 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio se colocava de pé e lhe implorava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A tão esperada orientação finalmente havia chegado. Deus queria que os seus servos pregassem o Evangelho na Europa. E agora tudo começa a fazer sentido. Por quê? Porque enquanto Paulo, Silas e Timóteo queriam ganhar algumas províncias romanas, Deus queria um continente. Que coisa extraordinária! Isso me lembra, irmãos, o texto de Isaías capítulo 55, versículo 9, que diz: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus sempre tem mais, Deus sempre quer fazer mais, desde que nós venhamos a nos disponibilizar na presença dEle. Deus sempre vai cuidar de nós, irmãos. Deus jamais vai nos desamparar. E todos aqueles que ousam viver no desfrute diário da presença dEle, sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Eu tenho certeza absoluta disso. O Hudson Taylor queria evangelizar o interior da China, mas a missão entendia que ele deveria ficar nas grandes capitais, vivendo de uma maneira confortável com os demais missionários. E o Hudson tinha convicção de que Deus o queria no meio do povo, dos mais simples, dos mais humildes. E o que ele faz? Ele abre mão da prebenda que ele recebia. E sem o apoio de uma junta missionária, ele parte em sua missão, que naquele tempo só havia no seu coração, para o interior da China. E tudo de ruim que você poderia pensar acometeu aquele homem, mas ele jamais desistiu, assim como Timóteo de hoje pela manhã. Mas Deus lhe concedeu graça e ele conseguiu continuar clinicando, porque ele era médico. Ele orou para que Deus lhe desse uma esposa piedosa, e de uma maneira extraordinária. Se você gosta de romance, você tem que ler a biografia do Hudson Taylor, como ele conheceu e casou com a Maria Dyer, a esposa dele. E essa mulher passou a viver as mais extraordinárias aventuras com o marido. Uma em especial me chamou muito a atenção. Em dado momento eles já possuíam uma equipe missionária. Jovens preciosos das mais variadas nações ouviram a respeito do que Deus fazia através da vida daquele casal e viajaram sozinhos para se encontrar com eles no meio da província do Yunnan, lá na China. Formaram uma equipe missionária e, como Hudson não tinha prebenda, ele tinha que se virar para alimentar todo esse povo. Uma noite em especial, ele veio de uma viagem onde ele havia saído para tentar cuidar de uma criança que estava enferma. Ele volta para casa tarde da noite. E a Maria fala assim para ele: nós só temos essa última porção de arroz e algumas ervas amargas aqui. Então, meu filho, você vai comer essa última porção e amanhã nós não sabemos o que vai ser de nós e da nossa equipe. E quando o Hudson olha para a porção, chega mais um funcionário da equipe de uma outra empreitada e ele fica constrangido e fala assim: não, esse aqui de fato era o teu. Nesses momentos, irmãos, nós paramos para orar, né? Às vezes surgem aquelas frases: o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que de fato é isso que Deus quer para a minha vida? Enquanto o Hudson pensava lá com os seus botões, alguém bate na porta da choupana dele.
e era o entregador, o carteiro da vila, e ele só viajava uma vez por mês, sempre de dia. A viagem era muito perigosa, mas naquela ocasião ele foi tarde da noite para entregar aquela carta. E quando a Maria abre a porta, o homem diz: tome essa carta, pelo amor de Deus, porque eu queria esperar para entregar no dia específico, durante o dia, mas o meu coração arde, eu perdi o sono, eu perdi a paz, eu não consigo fazer mais nada, eu só penso nessa carta, para onde eu olho eu só vejo ela. Então eu vim entregar. Eles receberam aquela carta e a Maria começou a abrir, e o Hudson falou assim: eu quero dizer para você desde já que só mesmo a graça de Deus para consolar o meu coração, porque eu não sei como eu vou cuidar desse povo se Deus não cuidar a princípio de mim. Aí ela respondeu assim: é que você ainda não viu quem é o remetente, quem foi que escreveu a carta. E ele ficou agora curioso: quem foi? E ela escreveu assim para ele, ou melhor, ela falou assim para ele: a carta é do George Miller. E quando esse homem ora, o céu fica em silêncio. E quando ela abriu a carta, irmãos, havia uma oferta missionária para sustentar toda a missão por 3 meses. O que nós aprendemos com isso? Que por mais que venhamos a estar aparentemente desorientados, no momento certo Deus vai nos dar a direção. Mas nós temos que ter cuidado e coragem para atravessar a Macedônia e obedecer à voz do Senhor. Sim ou não? Mas é claro que sim. Pois bem, é justamente no próximo versículo que nós encontramos o grande chamado do meu autor favorito. Se você não ler a Bíblia com cuidado, você vai passar rapidamente pelo versículo 10 e não vai perceber toda a riqueza do verso. Mas é uma coisa preciosa. Sendo um escritor brilhante, Lucas nos diz assim, verso 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Se você observar esse texto que nós estamos estudando, do verso 6 até o verso 10, você vai perceber que Lucas, que é o autor do livro de Atos, sempre vai escrever na terceira pessoa do plural. Verso 6, eles foram impedidos. Verso 7, eles tentavam ir para Bitínia. Verso 8, eles contornaram a Mísia, eles desceram a Troade. Mas no verso 10 ele muda, agora ele fala na primeira pessoa. Ele diz: assim que Paulo teve a visão, nós procuramos obedecer. Então, quando você está escrevendo a narrativa e você deixa de falar eles e passa a falar nós, o que é que acontece com o narrador? Né, professora? Ele agora passa a fazer parte da narrativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Lucas era um médico recém-formado, que ele estava clinicando na cidade mais cosmopolita daquele momento histórico, a cidade de Troade, onde viajantes cansados, alquebrados, doentes se encontravam prontos a lhe pagar para que ele pudesse curá-los por meio da sua medicina. E em dado momento, irmãos, muito provavelmente ele caminhando, cuidando dos seus afazeres, quem sabe no mercado público de Troade ou em alguma esquina da vida, ele encontrou 3 pessoas profundamente exóticas. Um tagarela, que não conseguia parar de falar de um tal de Jesus, um outro de uma aparência mais severa e ascética, a quem chamavam de Silas, e aquele pré-adolescente que você já conhece, que ficava com olhos ávidos ouvindo Paulo pregar, recebendo aquelas torrentes de graça que fluíam dos lábios do grande apóstolo aos gentios. E uma daquelas mensagens provavelmente chamou a atenção daquele médico recém-formado. Porque eu quero acreditar que enquanto Paulo esperava orientação, ele não ficou deitado em berço esplêndido, irmãos. Ele ficou pregando em Troade. E eu creio que em uma dessas mensagens, Lucas ouviu aquele homem pregar. E o Espírito Santo, de uma maneira extraordinária, falou ao coração daquele homem. E o Evangelho estilhaçou as defesas do coração de pedra de Lucas de uma maneira tão extraordinária que ele não conseguia pensar em outra coisa senão em Jesus. E a revolução foi tão grande que ele já estava pensando, inclusive, em fechar o consultório médico que ele tinha acabado de abrir. Porque ele não conseguia parar de pensar na beleza do Evangelho de Jesus Cristo. E não haviam livros escritos ainda, o cânon estava no princípio da sua formação no que diz respeito ao Novo Testamento.
A semelhança de Timóteo, para que ele continuasse ouvindo o Evangelho, ele teria que tomar uma decisão drástica. E qual seria? Acompanhar aqueles 3 forasteiros, sabe lá para onde Deus os enviaria. E quando eu olho, irmãos, para a maneira com que Lucas teve a sua vida tão profundamente transformada, me ocorre o que aconteceu com Abraão. Porque eu quero acreditar que a conversa que Lucas teve com a família dele foi muito parecida com a conversa que Abraão teve. Estudar, irmãos, nunca foi barato. Nem no período primitivo, tampouco agora. Vocês têm ideia de quanto custa um curso de medicina? Se você for pagar, se você não tiver uma bolsa, é qualquer coisa assim extraordinária. A família de Lucas investiu uma verdadeira fortuna para tornar o filho médico. E ele finalmente estava colhendo os frutos de toda a renúncia que ele precisou ter para finalmente se formar e conseguir o seu lugarzinho ao sol no mercado de trabalho. Há exceções, mas grosso modo os médicos conseguem viver muito bem, não é, irmãos? Em dado momento, Lucas chega na casa do papai e da mamãe e fala o seguinte: quero dizer uma coisa interessante para vocês. Talvez vocês não concordem agora, mas quem sabe no futuro vocês venham concordar. E os pais, por óbvio, perguntaram: mas o que seria, meu filho? E ele diz assim: eu decidi fechar o consultório. Ah, você vai abrir um consultório em Roma? Não, pelo contrário, eu vou deixar a medicina, pelo menos no que diz respeito a essa parte mais pecuniária, financeira de lado, e agora eu vou partir pelo mundo como missionário de Jesus de Nazaré. E eu fico imaginando os pais de Lucas olhando para ele com a mesma sensação que a família de Abraão teve. Isso só pode ser o quê? Loucura. Porque o evangelho para o homem natural é o quê? É loucura. Quem sabe os pais de Lucas naquele momento achassem que ele estava perdendo a vida. Mas nós sabemos que aqueles que pensam que estão perdendo a vida, na verdade estão o quê? Ganhando. E agora nós observamos, irmãos, algo profundamente contraproducente. Isso é um exemplo prodigioso do que significa remar contra a maré. Porque dentro de uma geração onde todo mundo procura o seu lugarzinho ao sol no mercado de trabalho, para ganhar grana, viajar para o exterior e ter uma poupança robusta, agora nós encontramos um homem fechando o consultório para viajar com aqueles 3 que só agora sabiam para onde ir. E era para a Macedônia, depois só Deus sabe onde eles iam parar. Será que você iria? Será que eu iria? Meus irmãos, todos os dias Deus nos convoca a algo. Há sempre um algo mais, há sempre uma nova missão. A todo tempo nós temos que escolher o que de fato é mais significativo, o que de fato é mais importante para nós. Eu não quero dizer com isso que amanhã todo mundo vai pedir demissão do emprego e vai sair desvairado pelo mundo à procura de saber qual a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que quando a sua vida entrar em crise com aquilo que Deus te colocou para fazer, prefira a Deus. Ah, pastor, e o que vai ser de mim? Meu irmão, eu quero falar para você algo que o Espírito Santo sabe que é verdade no meu coração. Eu creio que quando nós cuidamos da obra de Deus, Ele cuida de nós. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, irmãos. Este princípio nós encontramos por toda a palavra de Deus. E nós olhamos para a vida de Lucas e é tudo isso que nós encontramos. Mas vamos caminhar para o final. Quais foram os desdobramentos na vida desse rapaz? Ele deixa a cidade de Troade, viaja pelo mar Mediterrâneo. A primeira cidade que ele chega é a cidade de Filipos, na Macedônia. Primeira igreja a ser plantada na Europa. Vocês sabem que Paulo tinha pressa, ele queria ganhar tempo, falar de Jesus na maior quantidade de cidades possível. Quem chega lá na região da Europa? Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas. Paulo chega em Filipos, não há sinagoga ali, mas há um punhado de mulheres que se reuniam, sabe Deus como, à margem do rio. Vocês já pararam para pensar como era o culto daquela igreja de Filipos? Um grupo de mulheres, com todo respeito, irmãos, mas não havia uma sinagoga, ou seja, elas não tinham o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito ainda, só um livro estava pronto, que era Gálatas. Como é que aquelas mulheres se reuniam? O que é que elas cantavam? Quem pregava? Devia ser uma coisa assim, irmãos, de muito ouvir falar, não é? Aí de repente, irmãos,
No meio daquele culto chega, para a glória de Deus, apenas o apóstolo Paulo, e Silas, e Timóteo, e Lucas. Isso não é extraordinário para vocês? Para mim, irmãos, isso é sensacional. E uma daquelas mulheres, em especial, uma mulher chamada Lídia, ela se viu tão maravilhada com aquele presente que Deus havia lhe dado, que ela é a única pessoa dentro do Novo Testamento que consegue dobrar Paulo. Nem Barnabé conseguiu, né? Eles tiveram que separar. Mas Lídia disse: você vai ficar hospedado na minha casa. E Paulo: coisa nenhuma, eu vou fazer minhas tendas. E ela: você vai ficar comigo. E ele foi. Depois é a cura da moça, surra com varas, masmorra, tronco, terremoto. Coitado de Timóteo, meu Deus, sentado no meu fio, chacoalhando, ao lado de Lucas, né? E quem sabe Lucas pensando no consultório: meu Deus do céu, daqui a pouco Timóteo vai sobrar para a gente também. Eu acho que eu não apanhei porque fiquei calado, e tu porque tu não aguenta nem um peteleco. Daí a pouco, irmão, sai o carcereiro, sai Paulo, sai Silas. E aí, Lucas, Timóteo, como é que vocês estão? Pelo amor de Deus, quem foi que libertou vocês? O terremoto. E se o carcereiro descobrir: olha o carcereiro aqui com a gente. Na verdade, a gente vai para a casa dele agora, jantar e cuidar das feridas. Quem vocês acham que cuidou das feridas de Paulo? O carcereiro observa tudo aquilo e diz: eu quero isso para a minha vida. Não é sensacional, irmãos? E toda a família dele. Mas agora eles precisam avançar. E a igreja de Filipos precisava de alguém para cuidar dela. Então Paulo olha para a equipe: Timóteo, agora não é o teu momento não. Silas, eu tenho algo mais robusto para vocês. Sobra quem? Lucas. E é justamente isso que acontece. Paulo deixa Lucas em Filipos para cuidar daquele povo. Isso está lá em Atos 16:40. Vá lá para o versículo 40, para você dar uma observada mais uma vez na mudança do tempo verbal. Atos 16:40. Tendo-se retirado do cárcere, quando Paulo e Silas foram colocados em liberdade, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então, nós partiram ou eles partiram? Eles partiram, o que significa dizer que Lucas ficou. Aí agora eu fico me perguntando a mesma coisa que nós nos perguntávamos hoje pela manhã, acerca de quando Paulo manda Timóteo para Tessalônica, sem frequentar seminário, sem livros de teologia escrito, com pouquíssima experiência acerca dos caminhos do Senhor Jesus, e eu fico me imaginando, observando Lucas subindo no púlpito da igreja de Filipos para cuidar daquele povo. E agora nós temos a igreja mais profundamente missionária de todo o Novo Testamento, inaugurada por um médico que não era pregador, tampouco teólogo. O diácono era o carcereiro, e a irmã que cuidava da porta e das ofertas era a antiga vendedora de púrpura que cuidava do povo. Quem olhasse para a comunidade de Filipos jamais diria que, muito provavelmente, eu não posso dizer isso com um fato histórico, mas eu creio com toda a força do meu coração, que aquela seria a igreja que Deus usaria para enviar uma oferta missionária até Roma, e com aquela oferta missionária, Paulo compraria o material que ele usou para escrever Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo. Quantas milhares e milhares de pessoas não foram abençoadas, irmãos, com esse pequeno começo aqui? Quanto tempo Lucas vai ficar em Filipos? O tempo de toda a segunda e terceira viagem missionária. Eles só vão se encontrar mais uma vez quando Paulo está viajando para Roma. Paulo passa por lá, pega Lucas e o leva com eles. E aqui, irmãos, para nós encerrarmos, duas informações importantes. Ao longo desses 6 anos em que Lucas esteve tentando cuidar da igreja de Filipos, o que mais ele fez? Eu disse para vocês que Lucas tinha muito pouco conhecimento a respeito dos detalhes que o haviam levado até ali, mas ele era um homem inteligente.
Então, o que foi que ele fez? Ele conseguiu financiamento junto com alguém que era conhecido dele, um homem chamado Teófilo, e esse Teófilo começou a bancar algumas viagens para Lucas. Para quê? Para que, segundo Lucas, ele pudesse escrever uma narrativa coordenada dos fatos que entre eles se realizaram, conforme haviam transmitido aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Portanto, igualmente a ele, Lucas, pareceu interessante fazer uma investigação de tudo o que aconteceu desde a origem, lá no nascimento de Jesus, até o momento em que ele foi crucificado, colocando tudo isso em ordem. E aqui nós temos a pesquisa que deu origem ao evangelho de quem? Não é fenomenal, irmãos? Um dia os pais de Lucas estavam cuidando da vida, quem sabe, já bem avançados em idade, e alguém chega com um pergaminho na mão para compartilhar com eles. E vocês conseguem reunir condições para imaginar qual não foi a surpresa daquele velho casal, quando lá no princípio do documento, eles encontraram assim: Evangelho segundo, vale a pena demais, irmãos. Vale a pena demais. Às vezes eu me apego lá no meu gabinete pensando se um dia vão escrever uma biografia a respeito dos meus filhos. Já imaginou? Eu quero dizer para vocês que eu me sentiria uma pessoa feliz se eles terminassem a vida como pós-doutores em alguma coisa. Não seria uma vida de todo perdida. Mas já imaginasse, irmãos, se um dia, no final da minha vida, se Deus me permitir isso, eu olhar para uma das minhas prateleiras e encontrar Sundar Singh, Hudson Taylor, William Carey, Amy Carmichael, Davi Moraes, Yasmin Moraes, irmãos. Só vale a pena se for dessa maneira, irmãos. Se nós deixarmos de aspirar por essas coisas, que espécie de povo de Deus nós seremos? Eu sei que nós precisamos nos vestir e comer e pagar as nossas contas, mas nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não fomos projetados para permanecer aqui. Então Lucas viaja com Paulo, passa 14 dias e 14 noites sem comer. Quando ele está desesperado, achando que ia morrer, Paulo fala para ele: Lucas, descansa teu coração, Deus falou comigo, nem um cabelo da tua cabeça vai se perder. Daí a pouco ele chegou numa ilha chamada Malta. Paulo inventa de fazer uma fogueira, vê uma cobra venenosa, morde a mão de Paulo. Imagine Lucas como médico. Pelo amor de Deus, o que é que a gente faz agora? Soro aqui antiofídico. E Paulo, tem calma, Lucas, Deus está no controle, vai dar tudo certo. 2 anos de prisão domiciliar, depois uma masmorra romana, de onde você saía morto ou leproso. O Estado romano não financiava comida, materiais de primeira necessidade, absolutamente nada. Se ninguém lhe levasse o que você precisava, antes do julgamento você morreria de frio ou de fome. Portanto, Paulo precisava de um escravo doméstico, alguém que não receberia salário e que fosse propriedade dele, para ter permissão de entrar na masmorra e cuidar dele. Quando isso finalmente aconteceu, ele dizia o seguinte, escrevendo para Timóteo, vocês lembram de hoje pela manhã? Procura vir ter comigo, porque apenas alguns me desampararam. Procura vir ter comigo depressa, porque todos me desampararam. Vírgula. E agora vem uma parte que deveria ser escrita com letras douradas. Somente permanece comigo. Aleluia. Do começo ao fim. O que nós estamos observando aqui, irmãos? Alguém que tinha tudo para ter uma vida muitíssimo bem-sucedida, mas que abriu mão de tudo isso para viver algo que a infinita maioria das pessoas não conseguem ver, nem ouvir, nem sentir, nem crer. Mas aqueles que vivem no mundo que jaz no maligno e que ainda conseguem ver quando ninguém mais vê, e ouvir quando todos deixam de ouvir, e sentir quando todos deixam de sentir,
E crer, quando todos já deixaram de crer, esses vivem experiências inimagináveis. Sabendo que estava prestes a ser assassinado, Paulo resolve transferir todas as experiências que ele havia vivido para o amigo que ele tinha mais próximo ao seu lado, para que a igreja tivesse condições de compreender como foi que todos aqueles documentos que ele escreveu tinham chegado até ali, para nós entendermos o contexto, o motivo, a razão. Do capítulo 16 em diante, Lucas sabia a história porque ele a viveu, mas do capítulo 1 ao 15 ele precisava de informações. Mas antes de ter a sua cabeça tosada, antes de ser decapitado, Paulo conseguiu passar tudo aquilo que ele havia vivido. E Lucas continuou escrevendo. E agora nós temos o contexto que deu origem a que livro, irmãos? Ao livro de Atos dos Apóstolos. E os pais de Lucas receberam mais um documento, não é? Você consegue imaginar qual seria a emoção do seu coração se o seu filho escrevesse 2 documentos do Novo Testamento? Eu quero acreditar, irmãos, que com a graça de Deus, a família de Lucas, quem sabe, também deu ouvidos ao Evangelho. E no final da jornada deles, com a Bíblia na mão, eles se lembraram, quem sabe, de tudo aquilo que eles haviam falado para o Lucas, quando ele disse que ia abandonar tudo para seguir aquele Jesus Nazareno. Mas depois, quando eles observaram a vida do filho, o final da jornada dele, e tudo aquilo que ele produziu, eu quero acreditar que os pais de Lucas disseram a mesma coisa que os pais de Timóteo. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. O desejo do meu coração, não apenas porque nós estamos nesse DIP, nesse domingo missionário, mas esse é o desejo do meu coração, é que todos os irmãos que caminham conosco dentro dessa igreja do Presidente Médici possam, no final das suas respectivas jornadas, olharem para trás e falarem assim: valeu a pena. Valeu a pena. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, e isso é verdade no meu coração. Vocês podem ter certeza absoluta que o pastor Rony, e eu, e o pastor Euder, e o pastor Jorge, nós vamos fazer tudo o possível para a vida de vocês valer a pena. Em nome de Jesus. Porque senão as nossas vidas é que não valerão a pena. Amém?